Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Nós vamos ter uma leitura em Êxodo capítulo 4. Capítulo 4 de Êxodo, Deus falando com Moisés. No verso 10, eu vou ler até o verso 17. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Senhor Deus, nós rejubilamos nestas verdades, verdades que o mundo não pode rejubilar. Isso é para o eleito, para um povo escolhido, muitos fracos, pesado de língua. Ah, se nós pudéssemos ser pesado de língua, de boca, como era Moisés, Pai, teríamos muitas coisas diferentes, seriam mudadas as coisas. Por isso pedimos ao Senhor, fale conosco neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentados. Deus abençoe. Bom, eu quero começar num parágrafo que quinta-feira falei sobre ele. Eu estava pensando em pregar uma mensagem, a hora que eu peguei uma referência de mensagem aqui, aí me veio outra e eu não pude escapar. Vamos pensar novamente coisas muito simples, singelas mesmo, mas são coisas que todos nós, além de conhecer, precisamos de tê-las bem fundamentadas em nosso coração. Cristo era a plenitude da palavra.
Então nós vamos pensar nisso, porque cada profeta foi uma porção da palavra, até que veio Cristo e foi a plenitude da palavra. Você sabe, reúne as porções para formar a plenitude. Então, Cristo estava em Moisés, Cristo estava em Davi, Cristo estava em Abraão, e assim por diante. Cristo estava em Elias, Cristo estava em Eliseu, Cristo estava em Jeremias, Cristo estava em Daniel, e Cristo estava em João Batista, e Cristo estava em carne. Deus feito carne, a plenitude. Ele era a plenitude não apenas do Velho Testamento, ele é a plenitude da palavra, a plenitude de Deus. Antigo e Novo Testamento, Cristo é a plenitude. Ele não é uma parte de Deus. Cristo não é um pedaço de Deus. Cristo é Deus. O problema do povo ter Cristo como segunda pessoa seria um pedaço de Deus. Cristo não é um pedaço de Deus. Cristo é Emanuel, que traduzido é Deus. Deus conosco. E isso é muito bom. Amém? Aleluia. Então eu vou começar aqui suas infalíveis palavras de promessa, 152. Depois vou passar para o profeta do século 20, que é o livro O Profeta do século 20, escrito pelo irmão Livar, com o abono do irmão Brano, né? Então o que você lê nesse livro é a mesma coisa de estar ouvindo o irmão Brano falar. Mesmo um livro escrito pelo irmão Livar. Parágrafo 152, Cristo era a plenitude da palavra. Suas infalíveis palavras de promessa, é a mensagem. Agora, o que estamos tentando dizer, o que estamos tentando representar, Jesus Cristo. Quantos compreendem isto? Amém? Aleluia. Quantos sabem que nos dias de sua visita para nós na terra, que ele era Deus manifesto no corpo chamado Jesus, que era Deus em um homem, correto? Não somente um profeta, ele era Deus. Seus profetas tiveram sua parte da palavra, a parte que lhes foi dada para aquela era, mas ele, Jesus Cristo, não era uma parte da palavra, era a plenitude da palavra, era Deus mesmo, feito carne. Quantos sabem disso? Amém? Ele era a palavra ela mesma. Agora, lá há muitas porções da palavra para hoje. Você sabe que Jesus nunca escreveu um livro. Sendo Deus, deveria escrever mais que todo mundo, né? Mas ele nunca escreveu um livro. E as palavras que ele escreveu na areia foi apagada. Mas ele não precisava escrever nenhum, porque ele já é a Bíblia. Cristo é a palavra. Como escrever a palavra se ele é ela? Ele não se preocupou em escrever nenhum livro. Mas havia escribas entre eles, ali andando com Cristo, e estes escreveram. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, discípulos que andaram com o Senhor, estes escreveram. Lucas, um homem que teve a oportunidade de ter um livro também, não como um discípulo, mas teve a oportunidade de ter um livro, de escrever seu livro e de ser, conforme muitos creem, o autor do livro de Atos também, escrito por ele. Enquanto nós estamos pensando nisto,
há muitas porções da palavra para hoje. Eu sei, se eu chamasse aqui um irmão e dissesse, diga uma porção da palavra, se o microfone já tivesse ligado, eu ia pedir para alguém dizer uma porção da palavra. Vamos ver se nós encontramos alguns irmãos prontos para isso. Será que encontra? Alguns irmãos prontos. Teria que ter um microfone de fio, que tem fio aquele, para poder levar na boca dos irmãos lá. Nós precisamos. O irmão Norivan, ele, com toda a fraqueza dele, que todo mundo conhece, ele é uma grande ajuda para a igreja. Se a igreja não recebe, porque não quer, mas ele é uma grande ajuda nesses cultos nossos. Vocês deveriam receber. Tem direção de Deus para fazer o que ele faz aqui. Vocês deveriam entender. É um rapaz humilde, que ele aceita minha correção. Eu o corrijo sempre. Eu gosto de gente que escuta, que é corrigido. Quem sabe? Me dê aqui, olha, você vai levar para algum irmão aí, ajudar, vocês vão ajudar. Ele era a palavra ela mesma. Agora há muitas porções da palavra para hoje. Onde tem um irmão aí que diz, tá fácil, o Joãozinho correu lá para o fundo. Ele estava aqui no primeiro banco. Ele estava no primeiro banco. Ele já correu lá para fora. Por incrível que pareça, leva para o irmão Adriano aqui. Pergunta para ele, você não sabe uma porção da palavra da Bíblia? Não precisa dizer o que está escrito lá. Capítulo tal, verso tal. Se tiver tudo, fala tudo, que eu acho melhor ainda. Né? Uma porção da palavra que está cumprindo hoje. Irmão Adriano dos Santos. Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Amém. Ele revela os seus segredos aos seus servos os profetas. Mas você tem mais, aproveita mais dele. O que você tem mais aí? Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes do dia grande e terrível do Senhor. Versículo 6. E ele converterá o coração dos filhos aos pais, antes para que não fira a terra com maldição. E dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Já falou direto a mensagem de hoje. Você entende? Dos filhos aos pais, convertendo os corações dos filhos aos pais. Tem mais alguém? Eu não quero apertar vocês não, levanta a mão. Quem quer dar uma escritura que está cumprindo hoje, fresquinha assim, ó. Os outros não sabem qual que é o bife do dia. Qual é aquela carne gostosa, aquela tem uma gordurinha que entope veia, mas aquela carne que é aquela picanha quem é? Que tem uma escritura aí? Não, você tem uma escritura. Vai lá no irmão Cláudio, olha lá. Corre lá no irmão Cláudio, corra lá, vai correndo. No irmão Cláudio, vê se lembra de pelo menos as duas. Fala uma aí para nós. Uma escritura que, como o irmão Brana diz aqui, há muitas porções da palavra para hoje. A gente quer saber de palavras hoje, porque o povo tem Jesus Cristo ontem, mas nós gostamos de Jesus Cristo hoje. Vamos ver. E para nosso Deus os compraste e fizeste reis sacerdotes. Apocalipse 5, verso 10 e 1, verso 6. Tem mais alguém que tem uma palavra? Aqui, ó, traz aqui. Oi, irmão, você é bonzinho, você vai ver. Se fosse o Jonatas com aquela perna dura dele, né? O corpo doloroso que ele está, mas Deus ajuda que esteja liberto, né? São Lucas 23, do 27 ao 29. Não chore por mim, chore por vós mesmos, porque dias virão em que hão de dizer, bem-aventuradas estéreis e os seios que nunca amamentaram. Amém. Agora, eu queria que vocês acompanhassem o pensamento do irmão Adriano. É a palavra do dia que está cumprindo num homem. Eu esqueci de frisar bem. Está cumprindo num homem. O que o irmão Cláudio falou está cumprindo na igreja. O que o irmão falou está cumprindo no templo. O irmão, olha como é que chama? Irmão Simão. Ele falou está cumprindo no templo.
Eu quero escrituras, porção das escrituras que estão cumprindo hoje. Tem tantas, não tem cabimento. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda maiores. Amém. Porque vou para o Pai. São João 14:12. Muito bom. Essa escritura está ligada ao profeta desta era. Mais uma escritura. Alô, irmão Luiz. Vamos ver. É bom. São Mateus 17:11. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém. Vocês veem? São escrituras, gente. Porções da palavra que estão cumprindo hoje. Tem mais gente aí? Quem mais? Quem mais tem Apocalipse 10 na cabeça aí? E pode? Quem é? Quem é que tem? Ah lá, vai lá com o irmão Sebastião. Vamos ver, mais uma escritura. Está cumprindo hoje. Apocalipse 10:7. Mas na voz do sétimo anjo se cumprirá todo o segredo de Deus. Amém. Segundo ele anunciou seus servos profetas, né? São escrituras, porções das escrituras que estão cumprindo hoje. Agora, Jesus é a plenitude da palavra. Estas porções estão cumprindo num homem. Temos mais ainda. Tem São Lucas 17:26-30, nos dias de Sodoma, de Gomorra, dias de Noé. Assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem, que era Deus num profeta. Tudo isso já são escrituras, porções da palavra que tem cumprido no nosso tempo. Amém? É muito bom. Bom, só para dar uma mexidinha no meio do povo, né? Essas coisas. Mas você olha lá atrás e vê Jesus Cristo manifestado em cada profeta. Jesus Cristo manifestado em cada profeta. Guarda bem o que Deus falou para Moisés, porque aquilo que aconteceu com Moisés e com Arão acontece conosco e com o irmão Brano. O que aconteceu com Moisés e com Arão, entende? Olha para vocês verem, é a mesma coisa. Eu não tinha base na mensagem, mas agora tem. Eu não sabia, está num livro tão conhecido, né? Tão conhecido, e está aqui, já está tudo pregado para nós. Eu já disse para vocês, eu tenho ainda que pregar o último sinal, HAM. O que é isso? Agora encontrei aqui, ó. Eu encontrei, mas não vou pregar sobre isso hoje, não. Hoje é apenas mostrando o que Deus disse para Moisés. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. Olha bem, tu lhe falarás. Era Moisés falando para Arão. Se você for na Bíblia, for ver, foi Arão quem fez a coisa. Foi Arão quem tocou na água. Por quê? Porque Moisés naquela hora era Deus. Arão era seu profeta naquela hora. Foi Deus quem falou. Então, as pragas dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda parte no Egito. Agora vai, tudo aquilo que aconteceu, e isso é tão claro, irmão Brano diz, olha, Israel saindo do Egito é um tipo da igreja saindo das denominações, que é a noiva saindo das denominações. A gente precisa aperfeiçoar isto, a noiva saindo das denominações, até que chega o ponto dela casar-se com a palavra, né? Mas é a noiva saindo das denominações. Preste atenção agora, porque eu vou ter que acompanhar o profeta do século 20, desde o parágrafo 273 em diante, alguns pontos aqui, principal. Pedro foi o primeiro profeta e orador. Pedro, interessante, Deus, ao invés de escolher um homem sábio, foi lá e pegou Pedro. Difícil que só ele, mas ele pegou, foi Pedro. Eu vou pegar Pedro, eu vou usar Pedro. Tem hora que a pessoa diz, Deus não pode te abençoar porque você é uma pessoa muito difícil. Muito difícil. Mas se fosse difícil e humilde, Deus podia abençoar. Se fosse difícil e humilde, que a maioria de nós não tem humildade, só tem de língua, só conversa. Mas humildade mesmo não tem. A humildade trará Deus em cena na nossa vida. A humildade. E você vê que Moisés não queria fazer aquela obra de jeito nenhum. Ele quis escapar de Deus, escorregar de Deus de todo jeito.
Não, senhor. Tem gente aí melhor, tem gente que tem facilidade para falar. Eu sou pesado de boca, pesado de língua, é duas coisas. É que tinha dificuldade para abrir a boca para falar. Deus, é você mesmo. Quem foi que fez a boca do mudo? Não foi eu. Quem fez a língua dele? Não foi eu. Quem fez o outro? Não foi eu. Interessante, tudo. Ele diz, então vai lá, rapaz, pesado de boca, pesado de língua, vai, porque eu serei com essa boca sua. E ele ainda estava difícil. Deus, olha, tem uma coisa, o seu irmão está vindo, o seu irmão não é um levita? Porque se não for levita, Deus não pode usar nesse ministério. O seu irmão não é um levita, o sacerdote. Ele tem que ser sacerdote, ele tem que ser levita. Ele não pode ser um oferecido, ele tem que ser um levita. Eu não vou usar um que não é levita. Deus tinha que falar para Moisés isso. Então, o seu irmão não é um levita, então ele vai vir ao seu encontro e vocês vão se alegrar muito. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Gente, isso daqui é tão fino. E alguém diz, ó, você começa a falar essas coisas, é como andar em gelo fino. Andar onde você tem segurança, que não afunda, você pode andar sossegado. Pode andar sossegado. Onde você sabe que não afunda, você tem certeza. Aonde o profeta andou, você anda. Por que é, pai, que o senhor está dizendo, cuidado onde você pisa, não é a história daquele menino? Por que o senhor está dizendo, pai? Cuidado, filho, onde é que você pisa? Sendo que a minha intenção é colocar os pés aonde o Senhor põe o pé. O Senhor pôs o pé, tirou o meu lá em cima. A minha intenção é esta: eu não vou fazer novos rastros, eu vou pôr o pé onde o Senhor põe. Eu não tenho que pôr o pé onde o William Branham não pôs, eu tenho que pôr onde ele pôs. Todo ministério tem que ser assim, todo levita tem que ser assim. Todo sacerdote tem que ser assim, tem que colocar o pé onde o profeta pôs. Se não colocar onde ele pôs, é melhor não pisar. É um rastro falso. Gente, é um rastro falso. Você encontra gente aí com rastro, dizendo assim, William Branham não revelou o 7º selo. Não pise ali, porque é lugar de afundar. Não pise ali. Por quê? Porque o William Branham revelou. Então você pisa onde o William Branham pisou. Se eles disserem para você, os 7 trovões não foram revelados, você diz, foram porque o William Branham disse que foram, e eu piso onde ele pisou. Perguntas e respostas número 478. Ele mostrou, os 7 trovões estão revelados nos selos. E quem teria que revelar, ele diz lá, seria o 7º anjo, não 6º nem 8º, o 7º anjo. Então, quando eu prego isso, eu tenho segurança onde eu estou pisando. E o que eu estou falando para vocês, eu tenho segurança onde eu estou pisando. E mostrar, e ver isso, e sentir isso, de que você tem que reconhecer nessa hora que é o Arão. E que o profeta, naquela hora, era o Moisés, era Deus. Isso arrepia, talvez cabelo ou cabeça de careca, alguém diz assim, né? Fala, meu Deus do céu, o que pode ser isso? É verdade, é a Bíblia e é a mensagem do profeta. Eu vou chegar lá rápido. 274, olha, eu teria mais alguma coisa, 273, o profeta do século 20. Ele diz, Pedro foi o primeiro profeta e orador, logo Paulo. Porém Paulo foi o mensageiro aos gentios. Logo quando todos haviam morrido, exceto João, ele se converteu então no profeta da época. João, o evangelista, se converteu no profeta da época, porque Paulo já havia morrido. Então João se converteu no profeta da época. Sem dúvida que isto é correto. Deus tem que ter também seu profeta nesta hora, e só a ele virá a interpretação correta da palavra e a aplicação correta para esta hora, através de sua perfeita vindicação. 274, profeta do século 20. Pode-se argumentar aqui que se tal é o caso, e que se um profeta há de se levantar entre nós, ele bem podia escrever outra Bíblia. E eu gosto disso porque chegou um irmão e disse para o profeta assim, um sábio, né? O irmão
sábio. Digo, irmão Billy, você com a vindicação que Deus tem te dado, com essa unção que Deus tem te dado, você pode escrever uma Bíblia. Ele diz bem que poderia, mas está escrito lá que não pode. Está escrito em Apocalipse 22, que não pode aumentar nem diminuir. Agora você quer ver? Eu gostei dessa daqui. Se é um profeta, há de se levantar entre nós, ele bem podia escrever outra Bíblia. Agora, consideremos isto por um momento. O mesmo Espírito que escreveu a Bíblia está agora num homem para revelar o conteúdo verdadeiro, o conteúdo e a verdadeira interpretação dela. O mesmo Espírito que escreveu a Bíblia está num homem para revelar o conteúdo e a verdadeira interpretação dela. O que um profeta interpretar, você pode pisar lá naquele lugar e andar, caminhar ali não afunda. Aleluia, isso é correto. Escuta, e se esse mesmo Espírito fosse escrever outra Bíblia, esta seria exatamente igual à Bíblia já escrita. Se fosse para escrever uma outra Bíblia, se William Branham fosse escrever uma Bíblia com a capacidade que tinha de unção que havia na vida dele, ele escreveria outra Bíblia do mesmo jeitinho, sem passar e sem faltar uma palavra, uma sílaba, qualquer coisa, não podia faltar nada, escreveria exatamente igual, se fosse, mas já temos a Bíblia. Então o que é que nós precisamos? Teria que ser assim, porque nenhuma só palavra poderia ser mudada, nem mesmo um ponto ou um tio. Por esta razão, seria uma insensatez sugerir outra Bíblia. Portanto, não é outra Bíblia o que buscamos, mas a interpretação correta da que já temos. Nós precisamos disso, é a interpretação correta. Que hoje tem a interpretação católica, a interpretação batista, a interpretação pentecostal e assim por diante, gente. Agora Deus tem o seu intérprete. A Bíblia não é de particular interpretação, mas cada profeta que Deus vindicou e enviou na terra, eles foram a interpretação da palavra escrita. Aleluia. Isto é precisamente o que nos interessa, a revelação da palavra, seu verdadeiro significado através do mesmo Espírito que a inspirou. Isso nos conduz a uma conclusão profunda. A voz deste homem será para nós tão de Deus como foi a de Paulo para a primeira era da igreja. Aí eles dizem, por que vocês falam tanto em Brana? É porque vocês não sabem o que é um ministério de profeta vindicado na Bíblia, na terra. Porque senão vocês estariam falando nele igual a nós. Como se fala em Paulo, em Pedro, em qualquer um outro. Porque tem escrituras, porções das escrituras que estão cumprindo hoje e não podia ser cumprida num sacerdote, teria que ser cumprida num profeta. Aí o profeta revela ao sacerdote, entende? Aí o profeta revela ao sacerdote, aí tudo bem. Mas se não tiver profeta, não adianta você pisar naquele lugar que não foi um profeta que falou. E um profeta que falar, ele tem que falar e mostrar na Bíblia de Deus, porque ela é o fundamento de toda e qualquer pregação, desde o passado até o futuro. Passado, presente e futuro. Esta Bíblia, ela é fundamento. Todas as pregações têm que estar nela. Escute aqui. 2 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como a palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus.
Paulo estava falando, olha, vocês acolheram a nossa palavra e damos graças a Deus por isso, que vocês não receberam a nossa palavra como de homem, mas como a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Ele diz, por que não opera em nós? Porque vocês são incrédulos. Esta palavra opera nos crentes. O povo hoje tem apelido de crente. Toda denominação forma um grupo de crente, apelido de crente. Porque Satanás também é crente. Crente desse jeito não compensa. Satanás crê na Bíblia, Satanás prega a Bíblia, Satanás interpreta a Bíblia, mesmo não sendo profeta, mas ele é o falso. E ele é o cabeça da falsa interpretação da Bíblia, Satanás. Porque um profeta é o cabeça da verdadeira interpretação da Bíblia. E Satanás é o verdadeiro falso profeta, cabeça da interpretação falsa da Bíblia. Satanás, ele tem que encontrar alguém que crê numa coisa interpretada por ele. E aquilo é falso. 276, o profeta do século 20. Escuta, porque aqui está. Negar que Deus haja levantado um profeta para revelar os mistérios das eras neste tempo final, e negar que sua voz seja a voz de Deus para esta geração, é negar que a voz de Paulo foi a de Deus naquele tempo. Isso não faz que o profeta seja literalmente Deus às pessoas, mas de fato esclarece a Êxodo 4,16, parte B. E tu lhe serás por Deus. É a Bíblia. Esclarece. E tu lhe serás por Deus. Tu quem? Profeta. Tu quem? Moisés, o profeta. Lhe serás por Deus. Estas verdades as pessoas devem tomar e não causar idolatria com o irmão Branham. Eu queria que o povo entendesse a diferença do homem e Deus, porque Deus não trabalha sem o homem. Então Deus precisa do homem, mas tem que ser o homem ordenado por Deus, vindicado por Deus, escolhido por Deus para aquele tempo. Não pode ser outro. Este homem tem que ser aprovado por Deus. Ele tem que ter vindicação bíblica para aquele dia. Este homem será Deus para o povo. Cada vez que Moisés falava, eu posso ver o homem natural, Moisés, dormindo com a esposa, tendo filhos, tendo ato sexual, mas aquilo não atrapalhava eu olhar em Moisés e ver Deus nele. Haja piolhos, haja mosca, haja rãs. Não atrapalhe você ver Deus naquele homem, porque tem que ser assim. Deus não trabalha com o sol, com a lua, para pregar o evangelho, ele trabalha com o homem. Deus escolheu o homem para este fim. Não podemos ter outro, de maneira alguma. Não pode haver outra voz, se não for profeta, para falar com o povo, para mostrar estas verdades. E tu lhe serás por Deus. Êxodo 4,16. Moisés era Deus para Arão. E eu te pergunto, Deus largou de ser Deus naquela hora? Ele largou de ser Deus? Não. Ele é Deus, não tem jeito de você tirar a divindade dele. Ele é Deus, ele dá para quem ele quer. Ele diz, eu dou para o profeta nessa hora. Você é Deus, foi Deus que falou para Moisés. E tu serás Deus para o seu irmão. Agora um homem desse, Miriam um dia chegou para ele e disse, você casou errado. Ficou leprosa na hora. Ela não reconheceu o ofício de Deus naquele homem, que Deus diz, olha, você, Moisés, é Deus para Arão. Quem sabe Miriam diz, foi só para aquele tempo, como os pregadores dizem, não, Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não, mas essas doutrinas de cabelo e de roupa foi só para aquele tempo. Miriam também pensou assim e ficou leprosa. É por isso que nós encontramos as denominações leprosas. Porque são igual Miriam. Ela pensou
que aquilo tinha saído de Moisés, que ele não era Deus mais, que foi só no Egito. Mas enquanto ele exercesse o ministério profético, ele era Deus para o seu irmão. E como que a irmã dele deveria entender aquilo? Dizer, meu Deus, eu tenho que calar a boca. Mas Deus faz as coisas, mas você toma cuidado. Você toma cuidado porque Deus caminha por caminhos que você acha, mas isso daqui não pode ser Deus. Deus diz, eu estou pisando aí. Deus mandou Moisés casar com aquela escurinha, com aquela da Etiópia. Deus sabia. A sua irmã está muito pentecostal, a sua irmã pula e grita, está muito bom, é maravilhoso. Gostei do ofício que ela exerceu na hora. Gostei. Pulou, gritou. Olha o seu trabalho. Maravilhoso aquilo. Mas espera lá. Casa Moisés com essa moça da Etiópia. Porque Miriam vai acabar agora. Deus não precisou falar, Deus sabia. Deus sabia. A hora que Jesus subiu, talvez num caixotinho naquele dia, e o pai diz, fala isso para eles aí. Fala se eles não comer a sua carne, não beber seu sangue, que eles não têm vida. Fala isso para eles aí. Eu vou acabar com esses pregadores, vai tudo embora. E aquilo estava certo, Deus sabia. Deus sabia. Agora Deus é ruim? Não, Deus quer selecionar seu povo. Ele diz, há muita gente, há muitos pregadores. Vamos dar um jeito de selecionar isto? E Deus então faz algo. Ele permite um homem falhar para os outros tropeçar nele e caírem, irem embora. As pessoas dentro da mensagem não percebem isso. Deus permite um homem dentro da igreja falhar para outros tomar uma posição errada. Deus permite. E ele fez aquilo com Moisés, e Moisés casou. Sabe o quê? Se você fosse olhar pelo que Moisés já tinha pregado, pelas pregações de Moisés, Moisés estava errado. Por suas pregações. Moisés tinha pregado, o povo de Israel não pode casar com outra nação. Deus tem dito que é para vocês casar só entre vocês, é preservando a semente. Agora ele vai e casa com uma da Etiópia, totalmente diferente do povo de Israel. Não estava certo, ele estava em contradição com a sua própria pregação, mas ele mesmo não discutiu com Deus. Quando Deus fala, o melhor que você faz é calar. Se você não entende, cale. Moisés entendeu, ele não discutiu com Deus, ele não disse, Senhor, o Senhor falou para mim pregar que o povo não podia casar, senão dentro do nosso povo. Agora o Senhor pega e me manda eu casar com essa escurinha, e o que o povo vai pensar de mim, a minha reputação dentro do povo, e eu sou um profeta, o Senhor me fez um profeta, o Senhor falou que eu sou a sua boca nessa terra, e agora eu casar. Ele nem discutiu com Deus, não arrazoou, não perguntou nada, foi lá e fez. E ele não sabia que o desastre ia acontecer dentro da casa dele, dentro da família dele. Era uma irmã dele. Tem hora que é irmãos nossos que escandaliza conosco mesmo. São irmãos nossos, são as Miriams nossas, que escandaliza conosco mesmo, com nossos erros, com nossas falhas. E Deus manda nós fazer aquilo. Deus manda eu não te atender bem uma hora, só para você sair daqui e falar mal de mim. Deus manda você não receber eu bem, para eu falar de você. É isso que acontece. Você olha na Bíblia, Davi era rei, um homem abençoado, tinha homens ao seu lado, mas chegou um lá e começou a jogar pedra em Davi. Saiu um forte do lado do Davi, o capitão diz assim, ó, meu senhor, eu vou cortar o pescoço desse cão. Está falando contra o rei, eu vou cortar o pescoço dele. Davi diz, não, meu irmão, calma. Deus mandou ele fazer isso. Oh, meu Deus, para entender isso, só tem que ser revelado, gente. Deus mandou ele jogar pedra em mim. Larga de maldizer ele, porque é Deus que mandou. Foi Deus que mandou ele pisar no meu pé. Foi Deus que mandou ele fazer isso, não foi Satanás. Não tem hora que você joga tudo para Satanás, e tem tanta coisa na Bíblia que Deus faz para causar uma
fazemos isso, fazemos aquilo. Ele diz, espera lá, se você é um Pedro que diz, eu não largo dessa mensagem, eu não largo desse ministério, eu não deixo esse pastor Osmar de jeito nenhum, então aqui lá vai. É Deus quem faz isto. É Ele quem faz. A gente tem que acompanhar, seguir Deus. Os passos dele você não entende, mas segue ele, cala a boca. Como Deus poderia entrar em Jericó e procurar uma mulher, só tinha, ali em Jericó só tinha uma eleita, e quem possivelmente entrou dentro da casa dela? Mas ninguém, toda Jericó era maldita, mas a eleita saiu lá de dentro, a Raabe saiu lá de dentro, Deus tinha o eleito lá dentro, ele foi e buscou, tirou sua eleita de dentro de Jericó e derrubou os muros em cima do restante. Através do que? 7. Tempo do 7 é tempo de muro cair. A primeira rodada que deram em volta dos muros de Jericó não aconteceu nada. A segunda rodada, o toque de trombeta, e toca a trombeta de Paulo, e Paulo passa para Irineu, Irineu passa para Martim, Martim passa para Columba, Columba passa para Lutero, Lutero para Wesley, e aí passou para o Brana. Alguém diz assim, pronto, agora virou jogador, aquilo lá. É de speak, como é que chama aquilo lá? De futebol? Mas é o 7º, agora que eu quero ver. É agora que o muro caiu. É agora que a grande Babilônia cai. É agora, é com essa mensagem. É ela que derruba os muros de Jericó. É o 7 que derruba os muros de Jericó. E na sétima, se vocês verem, na 7ª vez que eles passaram, eles deram 7 voltas. E aquilo ali derrubou os muros, tocaram a trombeta, e a hora que toca a trombeta do 7º anjo, cai o muro de toda a denominação, porque denominação é maldição, é Jericó. E se você não quer ser amaldiçoado, Raabe, sai daí, sai dela, povo meu, sai do lugar de maldição. Você é a Raabe de Deus, não pode morrer com os ímpios, então escute a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é bom, não é, irmãos? Nosso Deus. Aleluia. Então, Moisés era Deus para Arão, porque a palavra veio a Arão através de Moisés. Arão não tinha ofício de profeta. Portanto, ele não podia ir diretamente a Deus em busca de revelação. Era Moisés quem o fazia e Arão o aceitou. O mesmo acontece hoje. Deus nos tem dito em Apocalipse 10:7 que um profeta será o que declarará os segredos, os mistérios das eras e revelará os 7 trovões que haviam estado selados. Chegamos então à conclusão de que também nós ouviremos a voz de Deus através de um profeta. Quem será Deus para nós? Na mesma capacidade que foi Moisés para Arão. O povo não quer aceitar profeta nem como profeta. Agora Deus vem e fala assim, olha, só que ele é Deus para o povo hoje. Vocês estão fazendo dele um Deus. Não, foi Deus quem fez, não tem nada a ver com isso. Eu só creio no que Deus faz. E eu não faço de William Branham um Deus. Agora Deus fez dele um profeta, e um profeta é Deus em carne. É difícil para o incrédulo, mas é fácil para o verdadeiro crente. Amém. Vou repetir isso aqui, porque o irmão que escreveu, irmão Livalho, ele escreveu o profeta do século XX, ele escreveu antes desses acontecimentos, entende? Antes dos grandes acontecimentos. Não foi um livro que foi escrito lá depois que aconteceu tudo. Aquilo era um livro que ele estava escrevendo e a coisa estava acontecendo. E ali ele estava mostrando claramente com respeito aos 7 trovões. Ele diz aqui, através... também nós ouviremos a voz de Deus através de um profeta. Quem será Deus para nós na mesma capacidade que foi Moisés para Arão? Agora, meu irmão denominacional, isso daqui é Bíblia. Isso daqui é Êxodo 4:16.
E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Porque a boca sempre é um profeta. Então Arão seria a boca. Mas ele não tinha ministério de profeta, então ele tinha que ir a Moisés de todo jeito. Mas Moisés estava exercendo o trabalho de Deus e profeta. Por isso que Moisés foi um tipo de Cristo. Por isso Moisés, a hora que o povo errou, falhou, e Deus falou: Moisés, sai de perto desse povo que eu vou acabar com todo mundo agora, vou matar todo mundo. Moisés parou e disse: Senhor, o que dirão as nações? Que o Senhor pegou um povo, tirou da terra do Egito, e o Senhor não deu conta de levá-los a Canaã. Irmão, você acha que um homem tem opinião para dar para Deus? Ele estava fazendo o papel de Cristo. Ele falou com Deus: Senhor, o que o povo vai dizer? E Deus, como Deus gosta nos homens desses, você eu vou falar e você vai falar para mim, como parece que você está me dando um conselho. Mas é o que eu quero, é isso daí, porque você agora está representando a Cristo. Você está me representando quando eu manifestar em carne. Era isso. E ali ele fala, e Deus aceitou aquilo. Ele se pôs na brecha e falou para Deus assim: antes do Senhor matar eles, risca o meu nome do seu livro. Olha, Deus que é um pastor dedicado ao rebanho, como Moisés foi. Um pai dedicado à família, como Moisés foi. Um povo dedicado à palavra, como Moisés foi. Risca o meu nome do seu livro, se o Senhor for matar esse povo. Deus falou para ele: eu não posso. Vai Coré, Datã e Abirão, não precisa nem pedir. Coré, Datã e Abirão, se chegar lá: o Senhor, risca o meu nome do seu livro. Ele diz: não está lá. Não está lá. Risca o meu nome. Mas o de Moisés, o de Moisés estava lá. Risca o meu nome. Ele disse: não, eu vou riscar o nome debaixo do céu daqueles que foram idólatras. E ele riscou mesmo. Ficou a 2 tribos, Dan e Efraim, debaixo do céu. Depois daquele tempo, Deus não trata mais com essas 2 tribos, Dan e Efraim. E chega até Apocalipse capítulo 7. Ele não está tratando ainda com elas, porque elas vão passar pela tribulação. Você me pergunta, eu não sei te responder. Como que vai ser? Ela vai passar pela tribulação e vai estar depois no milênio as tribos perfeitas, diz o profeta, em ordem perfeita por tribos no milênio. Mas Deus riscou o nome deles debaixo do céu. Enquanto houver esse período aqui, olha, Dan e Efraim está fora, José e Levi foi colocado no seu lugar. Agora, depois de uma luz dessa daqui, irmãos, o que nós queremos mais? Meu Deus do céu, eu estou com poucos minutos, né? Já vem, meu irmão? Muito bem, muito bem. Então, você não pode ir além disto, nem tampouco se atreva a dar-lhe menos importância da que realmente merece. Você não pode ir além, mas não atreva a dar menos importância também não. Você tem que ver como é. A irmã Meda, esposa dele, porque uma esposa que ele diz: olha, nós nunca discutimos. Não tem um de nós, acho que pode levantar a mão e falar: olha, lá em casa eu sou igual ao irmão Brano, nós nunca discutimos. Acho que ninguém aqui pode levantar a mão. Tem alguém? Quem sabe tem alguém, eu estou exagerando, né? Tem? Irmão Brano nunca mentiu. Ele diz: nós nunca discutimos. Aí ele contou a fraqueza do dia que ela teve. Mas naquele dia que José fez uma arte e correu para o meu colo, e eu abracei o José, e ele abraçou no meu pescoço e disse: papai, me perdoa, eu não vou fazer isso mais não. E o irmão Brando diz: ele conhecia meu fraco. E a irmã Meda diz assim: você não vai bater nesse menino? Ele diz: Meda, esquece dessas coisas, larga de mão disso, deixa isso para lá. Aí ela entrou para o quarto, daquele estilo que a mulher fica nervosa, e bateu a porta só. Acabou.
Ali começou um quisto no ovário dela e ela sofreu 16 anos e irmão Branham orou. E ela era uma mulher abençoada. Irmãos, tome cuidado, Deus trata com seus profetas, respeite-os. Respeite os profetas que Deus trata. Quando encontra gente que fala mal de profeta, para de pregar para eles, pelo amor de Deus. Essa mensagem é santa, não pode ser dada aos cães. Essa mensagem é pérola, não pode ser lançada aos porcos. Alguém você vai abrir a boca e já fala, profeta, você crê em profeta? Não é nada não. Já estou saindo. Até logo, tchau. E eu dar coisa santa aos cães? Pérola aos porcos? Que é isso? Eu sei o que é essa mensagem. Eu não entendo ela direito, não, mas eu sei o que ela é. Eu sei de onde ela veio, eu creio nela. Eu sei que Deus mandou um profeta. Eu tenho revelação para isso. Aleluia. Óculos a gente não dá conta, rapaz. Toda hora precisa dessa coisa. Para esclarecer isto um pouco mais, compare São João 10,34 com Salmo 82,6. Eu disse, vós sois deuses e filhos, todos vós do Altíssimo. Irmãos, a outra parte eu vou deixar para outro dia, para eu pregar outra mensagem. Eu tenho que ficar apenas por aqui e apenas terminar completando dentro desse pensamento que estamos aqui. Se Moisés era Deus para Arão, nós temos o mesmo ministério hoje de um profeta. O profeta mostra isso. O irmão Livale mostra isso aqui no profeta do século 20, 276. É a mesma coisa. Nos dias do cumprimento de Apocalipse 10:7, porque é os dias da abertura da palavra. Você tem que ver o homem como homem e o ministério como Deus. É isso que eu quero que você veja. Vocês estão me entendendo? O homem William Branham era o homem William Branham. Fracasso igual eu e você. Era o homem. Era o homem. Ele diz assim: nunca ponha a sua fé num homem, porque não há homem santo algum. Irmão Branham sabia disso. Por que que agora você vai pensar que é o homem que é Deus? Não, o homem é o homem, mas o ministério é Deus. Gente, o homem é aquele que depende de casamento, depende de uma mulher, gosta de ter filhos, precisa de alguém para amar. Agora Deus, você vai ver Deus o que é espírito. Ele depende de trabalhar no homem que é carne, expressar seu caráter, tudo no homem. É Deus querendo fazer isso. Se Zípora soubesse que ela deitava com um homem, Moisés, mas aquele homem para Deus era Deus, hein? Se ela soubesse, se Miriam soubesse que aquele irmão dela, gerado do mesmo ventre da mãe dela, era irmão de sangue, mas que aquele irmão dela, Moisés, não era apenas um irmão Moisés, ele era Deus. Isso foi Deus que falou. Isso é Deus quem diz aqui em Êxodo 4. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Por isso, Davi era um rei, e ele foi tão abençoado quando ele foi um tipo de Cristo, expulso do seu próprio povo, pelo seu filho Absalão, subindo os montes de Jerusalém, chorando. Ele não sabia por que aquilo. E uns homens valentes ao lado dele, um tinha matado 300, outro matou 800, sozinho. Não comia frango de granja, não. Lutou, naquele tempo eles lutavam com espada, ele matou 800. Quando chegou a tarde, a mão dele não largava a espada. Ficou pega, diz a Bíblia que a mão do homem estava pega na espada. Matou 800. Talvez ele não mata nem a hipocrisia da gente. Mete a espada nela.
Mata aquilo que está dentro de você de mal. Mete a espada ali. Você não é um valente de Davi. Davi tinha seus valentes, e o profeta diz: aqueles valentes eram gentios, porque estava apontando para a igreja e Cristo. Ali estava mostrando que Davi apontava para Cristo, e os valentes gentios éramos nós, que podemos combater contra as coisas erradas em nós mesmos, lutar o dia inteiro contra nós mesmos, meter a espada. Agora não é fazer que nem os de Baal, não. E meter a espada no erro nosso, e não errar a espada em cada erro. Se tem cobiça, mete a espada nesse erro chamado cobiça. Tem um espírito de adultério, mete a espada nele. Tem um espírito de saia curta, irmã, mete a espada nesse espírito. Tem um espírito dessas roupinhas transparentes, mete a espada nesse espírito. Tem um espírito, irmãzinha, de cortar o cabelo, de acertar as pontas, mete a espada nesse espírito. Seja um valente de Davi. Tem um espírito de não satisfazer com a sua mulher, homem, mete a espada nesse espírito. O que você quer? E você, mulher? Quantas que me ouvem através do rádio também tem espírito que não para com o marido? Mete a espada nesse espírito. Muda de vida. Dá água para o rei. Quem dera tivesse alguém. Oh, se eu pudesse beber um gole daquela água fresca. Aqueles valentes, o rei quer água. Deram uma olhada lá, os filisteus estavam guarnecidos em volta da fonte, dizendo: aqui ninguém entra, ninguém tira água dessa fonte de Belém. Aqui nós mandamos. Aqueles valentes, era eu já matei 800. Para matar esse resto aí, pouco custo, mas eu vou pegar água para o meu rei. Davi quer água. O meu rei quer água. E com a espada já foi entrando lá, e o profeta diz: eles fizeram um buraco no meio daqueles filisteus incrédulos. Chegaram lá, enquanto um ficava com a espada fazendo caminho, o outro já ia com o balde lá na fonte e tirou a água da fonte e vinha lutando, saindo deles. Vai lá, dá água para o rei. Levaram um balde d'água para o rei. Chegaram lá, o rei olhou naquilo e disse: não posso beber essa água é o sangue vosso. Despejou no chão, com sede, mas despejou no chão. Essa água é o sangue de vocês. Ele tinha valente que valia a pena Jesus verter sangue por nós. Durante o período de 2 milênios, valeu a pena. Nós não podemos ser estes homens de qualquer coisa. Tem que ser um homem que vença a si próprio. Tem que ser mulheres que vençam a si próprias. Não é vencer a casa dos outros, não. Vencer você, vencer seu egoísmo, vencer você, sua jactância, vencer você mesmo. Eu mesmo vencer a mim mesmo. Achando que eu sou e que os outros tudo está errado, eu estou certo. Eu tenho que vencer o egoísmo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela palavra do Senhor. É a plenitude do Senhor desça em nós, porque vai descer nessa hora final para o rápido. É a plenitude, o grande estrondo descerá e infundirá um tremendo batismo com o Espírito Santo, que arrebatará essa igreja, essa noiva, para a glória. E nós estamos crendo, Pai, na mensagem que já é um estrondo tremendo. Ela trouxe 7 trovões revelados. Está dentro de nós. Esse ribombar é que não deixa nós calados, não deixa nós quietos. E nós cremos nessa verdade. Eu não sei como explicar tudo, mas eu sei crer em tudo. Não me peça explicação, creia. Moisés não pediu explicação para Deus, ele creu. Podia não entender, mas ele creu. Eu não entendo, mas eu creio. Os discípulos também não entenderam quando Jesus disse: aquele que não comer minha carne e não beber meu sangue não tem vida em si mesmo. Eles não entenderam, mas creram. Os 70 foram embora, mas os discípulos ficaram. Eu não creio, então vai embora. Mas eu creio, então fica. Você crê? Então é por isso que você fica. Fica, mas fica do jeito certo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé. Deus tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já
estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Muito bem, muito bem.